Iniciando então o nosso estudo de hoje, o livro Missionários da Luz, de André Luiz, Psicografia do Chico, capítulo 10, Materialização. Esse é o nosso segundo encontro nesse capítulo, né? Nós conversamos bastante sobre fenômenos mediúnicos no nosso último encontro, né? E agora a gente complementa esse capítulo 10 e depois já parte para o capítulo 11, Intercessão. Bom dia, Arnaldo. Então vamos lá. No capítulo 9, André Luiz, então, participava de uma reunião organizada por Alexandre, trazendo em desdobramento, né, que chegando por desdobramento, muitos médiuns que estavam ali ouvindo orientações importantes para os trabalhos mediúnicos, né, principalmente dentro do campo moral, não apenas intelectual. No capítulo 10, então, André Luiz inicia dizendo o seguinte: em virtude do meu interesse no estudo dos fenômenos de materialização, não hesitei em solicitar o prestigioso concurso de Alexandre, que se colocou gentilmente ao lado de meus desejos. E Alexandre diz então: nosso grupo não realiza trabalhos dessa espécie, mas não teremos dificuldade em recorrer a outros amigos. Temos companheiros devotados cooperando em núcleos de atividades dessa natureza. E porque revelasse profunda curiosidade científica, o orientador prosseguiu: trata-se de serviço de elevada responsabilidade, porquanto, além de exigir todas as possibilidades do aparelho mediúnico, há que movimentar todos os elementos de colaboração dos companheiros encarnados, presentes às reuniões destinadas a esses fins. Se houvesse perfeita compreensão geral, respeito aos dons da vida, e se pudéssemos contar com valores morais espontâneos e legitimamente consolidados no espírito coletivo, essas manifestações seriam as mais naturais possíveis, sem qualquer prejuízo para o médium e assistentes. Acontece, porém, que são muito raros os companheiros encarnados dispostos às condições espirituais que semelhantes trabalhos exigem. Por isso mesmo, na incerteza de colaboração eficiente, as sessões de materialização efetuam-se com grandes riscos para a organização mediúnica e requisitam um número dilatado de colaboradores do nosso plano, né? Então esse aqui é o resumo, o início desse capítulo mostrando as dificuldades. E aqui então, durante essa preparação, André Luiz então relata, né, toda a mobilização por parte dos encarnados que fariam parte daquela reunião de materialização, os desencarnados, principalmente espíritos de um alto grau de elevação, que participariam desse evento, né? Falava sobre a preparação da médium, uma jovem que doaria o ectoplasma para realização desse fenômeno, principalmente no campo digestivo, acelerando o seu metabolismo, a sua digestão, para poder fazer com que ela tivesse ali um equilíbrio suficiente para poder realizar esse fenômeno que era tão complicado. Uma das dificuldades que foram relatadas foi que durante a doação do fluido e a materialização do espírito, depois esse fluido ele é reabsorvido pelo médium. E há então o grande cuidado para que esse ambiente não seja contaminado por pensamentos, por vibrações, porque isso depois retorna para o médium, podendo colocar em risco a sua saúde. Então, foi ali a grande preocupação na preparação desse ambiente. Não apenas do espírito se materializar, mas toda a preparação fluídica, energética, para que esse fenômeno então se realizasse. Foi comentado aqui então, o senhor, né, um dos amigos, né, que participavam então desse grupo, o senhor P, não tem aqui o nome dele, ele então havia ingerido bebida alcoólica. Embora fisicamente ele não demonstrasse nenhuma característica, era muito fácil para os espíritos perceberem as suas aspirações, as suas expirações com teor alcoólico, e esse teor alcoólico, embora não fosse percebido pelos encarnados, contaminariam então os fluidos que seriam doados pela médium, né? Então eles fizeram um trabalho de isolamento energético desse encarnado, da mesma forma que nós estudamos sobre a transformação
do álcool durante os trabalhos realizados, por exemplo, por médiuns da Umbanda, aconteceu a mesma coisa aqui, então, eles fazendo esse trabalho para minimizar e, na verdade, isolar esse participante, para que ele, então, não contaminasse o ambiente, né? E o detalhe importante também que foi comentado foi a dificuldade de harmonização entre os participantes encarnados. Cada um pensando em si próprio, um pensando em curiosidade, o outro preocupado com as suas dificuldades do cotidiano, e eles não estavam então concentrados na realização daquele evento, que era extremamente complexo e extremamente importante para aquele trabalho, né? Deixa eu ver aqui. E exatamente, né, o que aconteceu aqui foram os espíritos então envolvendo esse senhor, esse participante, para que ele então não atrapalhasse o trabalho que foi realizado. E aqui então ele diz no final, Sérgio, bom dia. Ele diz assim: você compreende que as doses mínimas de álcool intensificam o processo digestivo e favorecem a diurese, mas o excesso é tóxico destruidor. As emanações de álcool de cana ingerido pelo nosso irmão em doses altas são altamente nocivas aos delicados elementos de formação plástica que serão agora conferidos ao nosso esforço, além de constituírem sério perigo às forças exteriorizadas do aparelho mediúnico. Ou seja, né, esses fluidos que foram então exteriorizados pela médium, que depois seriam reabsorvidos, poderiam então trazer essas toxinas, como nós vimos anteriormente. E diz ainda: de fato, pouco a pouco se sentia, embora vagamente, o cheiro característico de fermentação alcoólica. Reparei que o Sr. P foi cercado pelas entidades operantes e neutralizado pela influenciação delas, à maneira do detrito anulado por abelhas laboriosas em plena atividade na colmeia. Prosseguiram os serviços normalmente. Entre os votos de êxito dos companheiros encarnados semiconfiantes foi dito aqui, já dá para a gente ter uma ideia naquela dúvida, será que vai dar certo, será que não vai, né? A médium foi conduzida ao pequeno gabinete improvisado, fazendo-se em seguida ligeira oração. Via-se, no entanto, que, como acontecia em outras reuniões, os amigos terrestres emitiam solicitações silenciosas, entrando as vibrações mentais em conflito ativo, desservindo ao invés de auxiliar o trabalho da noite, o qual requisitava a mais elevada percentagem de harmonia. Então, como nós vimos assim, cada um, durante aquele momento de prece, em vez de fazer ali a prece dirigida para o trabalho, cada um então estava pedindo ali a sua ajuda, né, pedindo ali a ajuda para as suas necessidades pessoais. Então, é o que normalmente a gente imagina, né, durante o que exatamente seria esse momento de prece. Fazer ali, né, como é ensinado para nós pelos próprios espíritos. Bom dia, Rose. Então, é o louvar, o pedir e o agradecer. Então, só que nesse trabalho específico, ele deveria ser voltado para a reunião em si. É como se fosse qualquer trabalho que nós fazemos, por exemplo, aqui durante os nossos estudos, as preces dirigidas para o pedido de apoio dos espíritos para nos ajudar aqui no melhor desenvolvimento, na melhor compreensão dos nossos trabalhos, como é feito no centro espírita antes de um trabalho mediúnico, pedindo ajuda para os espíritos para a realização daquela tarefa. E aí então, em vez de colaborarmos mentalmente com esse trabalho, nós começamos então, né, espírito, amigo, me ajude lá em casa que eu estou com um problema e coisa e tal. Então, não dirigimos para o trabalho. Então, cada um pensando numa coisa diferente, faltando exatamente essa harmonia, como foi orientado para nós. Por isso, então, esse trecho aqui, para os estudantes da doutrina espírita, né, que se dedicam ao aprendizado dessas lições de André Luiz, esse ensinamento serve para todas as nossas atividades, para quando formos para as nossas atividades, seja lá para onde formos, concentrarmos as nossas energias e os nossos pensamentos para aquele objetivo. E deixarmos para que durante aqueles momentos em que nós temos ali um momento nosso, especificamente nosso, para que possamos interagir com o mundo espiritual através da prece, então façamos os nossos pedidos, conversemos com os espíritos de acordo com as nossas necessidades. Mas durante o trabalho, foco no trabalho. Bom dia, Ligeiro.
A claridade fraca e suave da luz vermelha, nós já falamos sobre isso semana passada, que substituíra a forte lâmpada comum, notavam-se as emissões luminosas do pensamento dos amigos encarnados. Agora aqui a gente já começa a entrar, né, no nosso texto de hoje, a partir desse ponto. Então nós vimos até aqui, né, desde o início desse capítulo 10, toda a preparação, encarnados, desencarnados, as observações feitas para, né, que André Luiz compreendesse mais esse fenômeno. Então vamos lá. Francamente, não havia na pequena comunidade o espírito de entendimento divino do serviço em curso. Ninguém ponderava a expressão do fato para a humanidade terrena, sequiosa de revelação terrestre. Via-se que a reunião era profundamente dominada pelo eu. Enquanto uns exteriorizavam exigências, outros determinavam as criaturas desencarnadas que deveriam comparecer nos fenômenos de materialização. Procurei, contudo, coibir minhas impressões de desagrado, porque todos os trabalhadores de grande elevação, no recinto, portavam-se calmamente, tratando os companheiros carnais com desvelado carinho, quais sábios em face de crianças queridas ao coração. Né? Então foi isso que nós vimos aqui na semana passada. Então aqui, o que foi colocado para nós, além do egocentrismo, né, que era predominante ali entre os encarnados, ou tratando de problemas pessoais, ou esperando que uma determinada entidade fosse ali para agradá-los, né, de acordo com o seu interesse, então os espíritos mais elevados mantinham-se serenos diante dessa situação. E o que acontece conosco? Né? Muitas vezes nós estamos trabalhando numa determinada tarefa, e aí então nós nos incomodamos com aqueles que estão próximos. E aí então, em vez de nós continuarmos focados no nosso trabalho, nós então desviamos a nossa atenção e ficamos preocupados com aquele que se encontra ao lado. Por exemplo, uma situação muito simples é quando nós participamos, por exemplo, de uma palestra no centro espírita. Nós estamos ali então concentrados, ouvindo o palestrante. Aí lá atrás a gente ouve alguém conversando, ouve uma criança fazendo barulho, ouve alguém distraído. Então a gente para de prestar atenção na tarefa, na palestra, e começa a observar esse companheiro que se encontra em desarmonia. Em vez de nós mantermos o nosso foco, pensando que nós devemos continuar colaborando para que o trabalho se desenvolva, nós então nos incomodamos e, em vez de ajudarmos, começamos também a atrapalhar. Porque o outro atrapalha pelo seu comportamento e nós atrapalhamos pela nossa postura. Então, quantas vezes, né, Ligeiro, isso acontece e nós nos damos conta, e nós cutucamos a pessoa do lado, né, e já falamos assim, ó, tá vendo aquele fulano? Tá dormindo, olha o outro que não para de conversar. E nisso a palestra continua acontecendo. E aí, então, nós passamos a colaborar, né? Pois a diferença, Osmar, é que, como foi colocado por André Luiz aqui, mais uma vez, olha só, deixa eu ver aqui. Procurei, contudo, coibir minhas impressões de desagrado, porque todos os trabalhadores de grande elevação no recinto portavam-se calmamente, tratando os companheiros carnais com desvelado carinho, quais sábios em face de crianças queridas ao coração. É essa sabedoria que essa passagem passa para nós. Né, de focarmos, de prestarmos atenção. Os outros estão desconcentrados, mas nós não podemos perder a nossa concentração. Isso acontece em reuniões mediúnicas, isso acontece em palestras, isso acontece em trabalhos, em estudos. Isso acontece num culto religioso de uma outra religião. Enquanto nós temos ali o padre, o pastor fazendo o sermão ali, trazendo os ensinamentos bíblicos de acordo com as bases filosóficas dessas religiões, nós prestamos atenção no outro que está conversando, o outro que está vestido de uma forma estranha. Casamento, então, nem fala. Porque casamento, cada um pensa na coisa que quer, olhando a roupa que o outro está usando, o cabelo, porque o outro está conversando, enquanto isso o casamento está acontecendo. Então a nossa participação fluídico-mental nesse momento é quase que mínima. E na verdade nós mais atrapalhamos do que colaboramos. Bom dia, Didman. Então, lição importante que André Luiz traz. Cada vez que nós estivermos num ambiente público e nós percebemos essas pequenas distrações, temos aí então que prestar muita atenção, focados naquele trabalho que está sendo realizado, porque nós sabemos disso, embora estejamos absorvendo
todo o benefício daquele trabalho que foi direcionado para nós, nós temos que devolver isso para sustentar aquele que dirige aquela tarefa. O palestrante precisa do apoio. Porque enquanto o outro fica distraído, isso acaba distraindo o palestrante. E nós temos que focar para fazer com que ele mantenha o foco, para que ele continue desenvolvendo o seu trabalho. Importantíssimo para nós isso. Continuando então, vamos lá. Pois é, pouco, não acontece pouco, né? Vamos lá. Diversos servidores espirituais começaram a combinar as radiações magnéticas dos companheiros terrenos a fim de constituírem material de cooperação, enquanto Calimério, projetando seu sublime potencial de energias sobre a médium, operava ali o desdobramento, que durou alguns minutos. Verônica e outras amigas amparavam a jovem, parcialmente libertada dos veículos físicos, mas algo confusa e inquieta ao lado do corpo, já mergulhado em profundo transe. Em seguida notei que, sob a ação do nobre orientador da tarefa, se exteriorizava a força nervosa, à maneira de um fluxo abundante de neblina espessa e leitosa. Um pouco mais acima, André Luiz comentou, né? Força nervosa, ectoplasma. Então, mais uma vez, em seguida notei que, sob a ação do nobre orientador da tarefa, se exteriorizava a força nervosa à maneira de um fluxo abundante de neblina espessa e leitosa, que foi o que eu comentei com vocês, para procurarem trabalhos de materialização no Google, fotos, né? Que nós veremos então os médiums no estado de transe, esse fluxo abundante saindo dos orifícios, né? Dos ouvidos, do nariz, da boca, como se fosse ali uma gaze enrolada, né? Ele coloca aqui como sendo uma neblina espessa e leitosa. Então, são ali analogias, né? Semelhantes que trazem a mesma ideia. Notando a perturbação vibratória do ambiente, em vista da atitude desaconselhável dos companheiros encarnados, disse Calimério ao controlador mediúnico: Alencar, é necessário exigir o conflito, extinguir o conflito de vibrações. Nossos amigos ignoram ainda como auxiliar-nos harmonicamente, através das emissões mentais. É razoável se abstenham da concentração por agora. Diga-lhes que cantem ou façam música de outra natureza. Procure distrair-lhes a atenção deseducada. Lembrando que Alencar era o encarnado responsável por esse trabalho, enquanto Calimério era o desencarnado responsável pela realização do fenômeno. Alencar, porém, que se encontrava sob fortes preocupações, diante das múltiplas obrigações que deveria desempenhar no momento, pediu a colaboração de Alexandre, que se colocou à disposição dele imediatamente. André, falou o meu orientador em tom grave, improvisemos a garganta ectoplásmica, não podemos perder tempo. E, identificando-me a inexperiência, acrescentou: não precisa inquietar-se. Bastará ajudar-me na mentalização das minúcias anatômicas do aparelho vocal. Ainda aturdido, mas o instrutor estava aturdido, mas o instrutor considerou: a força nervosa do médium é matéria plástica e é profundamente sensível às nossas criações mentais. Logo após, Alexandre tomou pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos que se exteriorizavam particularmente através da boca, narinas e ouvidos do aparelho mediúnico, e como se guardasse nas mãos reduzida quantidade de gesso fluido, começou a manipulá-lo, dando-me a impressão de estar completamente alheio ao ambiente, pensando com absoluto domínio de si mesmo sobre a criação do momento. Aos poucos, vi formar-se sob meus olhos atônitos um delicado aparelho de fonação. No íntimo do esqueleto cartilaginoso, esculturado com perfeição na matéria ectoplásmica, organizavam-se os fios tenuíssimos das cordas vocais,
elásticas e completas na fenda glótica, e em seguida Alexandre experimentava emitir alguns sons, movimentando as cartilagens aritenoides. Formava-se ao influxo mental e sob a ação técnica do meu orientador, uma garganta irrepreensível. Com assombro, verifiquei que através do pequeno aparelho improvisado e com a colaboração dos sons de vozes humanas, cooperação de sons de vozes humanas guardados na sala, nossa voz era integralmente percebida por todos os encarnados presentes. Parecendo-me satisfeito com o êxito do seu trabalho, Alexandre falou pela garganta artificial como quem utilizava um instrumento vocal humano. Meus amigos, a paz de Jesus esteja convosco. Ajudem-nos cantando, façam música e evitem a concentração. Fez-se música no ambiente e vi que o irmão Alencar, depois de ligar-se profundamente à organização mediúnica, tomava forma, ali mesmo, ao lado da médium, sustentada por Calimério e assistida por numerosos trabalhadores. Falei para vocês aqui que Alencar era o coordenador encarnado, na verdade ele era desencarnado também. Acabei me confundindo aqui com os nomes. Vamos em frente. Aos poucos, valendo-se da força nervosa exteriorizada e de vários materiais fluídicos, extraídos no interior da casa, aliados a recursos da natureza, Alencar surgiu aos olhos dos encarnados perfeitamente materializado. Surpreendido, reconheci que a médium era o centro de todos os trabalhos. Cordões tenuíssimos ligavam-na à forma do controlador, e quando tocávamos levemente na organização mediúnica, o amigo corporificado demonstrava evidentes sinais de preocupação, o mesmo acontecendo à jovem médium em relação a Alencar. Os gestos incontidos de entusiasmo dos assistentes, que tentavam cumprimentar diretamente o mensageiro materializado, repercutiam desagradavelmente no organismo da intermediária. O irmão Alencar entreteve pequena palestra diante dos companheiros terrestres extasiados. Não eram, todavia, as palavras trocadas entre ele e os assistentes que me impressionavam o coração, e sim a beleza do fato, a realidade da materialização, dando ensejo a dilatadas esperanças no futuro humano, quanto à fé religiosa, à filosofia confortadora da imortalidade e à ciência enobrecida, a serviço da razão iluminada. Então, a presença de Alencar junto aos encarnados através da materialização teve um grande significado, assim como outros tantos fenômenos que acontecem entre nós, porque o objetivo é exatamente fortalecer a nossa fé, fortalecer as nossas convicções, porque o fenômeno por si só, ele é impressionante, mas o seu significado dentro do campo filosófico traz para nós ali reflexões profundas, começando, por exemplo, se o espírito se materializa, a vida no mundo espiritual é verdadeira. A vida no mundo espiritual sendo verdadeira, nós temos então que compreender qual é exatamente a nossa melhor conduta para estarmos no mundo espiritual de um modo saudável, para nós evoluirmos, para entendermos todos os mecanismos que são utilizados para o nosso desenvolvimento. Por exemplo, a lei de causa e efeito, a reencarnação, a influência dos espíritos, a nossa transformação íntima, tudo isso a partir de um simples fenômeno de materialização. Olá, Orquídea, bom dia. Então, para nós que somos observadores, estudantes da doutrina, tudo aquilo que vem do plano espiritual já não é mais, embora nos impressione ainda, não é mais ali o principal objeto do nosso interesse. Nós temos que entender que o fenômeno em si traz para nós o fortalecimento daquilo que nós já acreditamos na teoria, aquilo que nós já temos certeza na teoria. Mas na prática nós ainda temos essa dificuldade. Então, os espíritos, mais uma vez, participam desses fenômenos em nosso benefício. Como eu disse no encerramento do nosso estudo anterior, eles não têm ali necessidade nenhuma de se materializarem. Pelo contrário, estando no plano espiritual, eles estão ali livres, leves e soltos para realizarem os trabalhos que precisam. No momento em que eles têm que participar de um fenômeno de materialização, um fenômeno mediúnico qualquer,
uma psicografia, uma psicofonia, um tratamento espiritual, isso requer deles uma dedicação e um esforço muito grande, principalmente por causa dessa combinação entre aquilo que eles realizam e aquilo que nós oferecemos de colaboração. Então, na verdade, nós criamos muitos obstáculos e eles ainda assim trabalham para superar esses obstáculos e trazer para nós essas sementes que vão, de certa forma, florescer em nós. Então, sempre lembremos que os fenômenos, embora nos impressionem, têm um objetivo muito maior, que é exatamente mostrar essa realidade que nós estamos aprendendo, né? Pois é, Brás, né? Aqueles que eram mais ostensivos, aqueles que eram mais impactantes, né? Eles foram se transformando. Então nós já vimos, né? Desde os fenômenos físicos de movimentação, depois passamos para cirurgias espirituais, aquelas que eram bastante também chocantes, né? Feitas de uma forma muito rústica. Depois começaram a vir ali aqueles fenômenos mais sutis. No caso da psicografia, trazendo romances, no caso da pintura, da música, né? Então algo muito mais sensível para nós hoje do que causando aquele impacto no passado. Então isso serviu, Brás, entendo eu, para solidificar as bases da doutrina espírita, porque os praticantes do espiritismo, os seguidores do espiritismo, ou estudantes, né, como queiramos, são muito poucos ainda diante daquilo que, diante da quantidade de pessoas de outras crenças que nós temos hoje no nosso país e no nosso mundo. Então, assim, as bases foram criadas, os trabalhadores foram preparados. Agora, o nosso trabalho já não é mais chocar as pessoas, mas é mostrarmos através de valores, através de condutas, né? Tudo isso para fazer com que agora eles despertem de uma outra forma. Então começamos a utilizar a nossa inteligência, utilizando agora outros recursos. Por exemplo, né, aquilo que nós vemos na televisão, filmes, novelas, seriados, que tratam de questões estudadas pela doutrina espírita. Isso serve para chamar a atenção das pessoas. Teremos agora uma novela que em breve vai começar na Rede Globo, que vai falar sobre a reencarnação. Então, não precisamos mais trazer aqueles impactos, né? Simplesmente agora trazemos histórias para entreter as pessoas e ao mesmo tempo levar esse esclarecimento. Então, o nosso papel agora já não é mais chocar, o nosso papel agora é esclarecer, né? A mesma coisa, né? Década de 1980, o Gasparetto, José Arigó também da mesma forma, né? Então, mudou um pouco, né, Tico-Teco, aquela parte mais material, e agora entra a parte mais moral, a parte mais sensível. E agora é por nossa conta, né? O trabalho, né, as bases foram criadas. Agora cabe a nós, trabalhadores, fazermos a nossa parte. Os espíritos já fizeram a parte dele, né? Então vamos lá. Continuando. Alexandre aproximou-se de mim e considerou. Repare na grandeza do acontecimento. O médium desempenha o papel de entidade maternal, enquanto Alencar, sob a influência positiva de Calimério, permanece em temporária filiação ao organismo mediúnico. Todas as formas que se materializarem serão filhas provisórias da força plástica da intermediária. O amigo que conversa com os encarnados é Alencar, mas os seus envoltórios do momento são nascidos das energias passivas da médium e das energias ativas de Calimério, o mais elevado diretor dessa reunião. Se forçarmos o médium em nosso plano, feriremos Alencar em processo de materialização. Se os companheiros terrenos violarem o mensageiro repentinamente corporificado, esfacelarão a médium, acarretando consequências funestas e imprevisíveis. Perplexo ante o fenômeno, indaguei. Mas essa força nervosa é apenas propriedade de alguns privilegiados na Terra? Não, replicou Alexandre. Todos os homens a possuem em maior ou menor intensidade. Entretanto, é preciso compreender que não nos encontramos ainda no tempo de generalizar as realizações. Você sabe que esse domínio exige santificação.
O homem não abusará no setor do progresso espiritual como vem fazendo nas linhas da evolução material, onde se transformam prodigiosas dádivas divinas em forças de destruição e miséria. Meu amigo, nesse campo de realizações sublimes a que nos sentimos ligados, a ignorância, a vaidade e a má-fé permanecem incapacitadas por si próprias, traçando fronteiras de limitação para si mesmas. Então, aqui, o que Alexandre explica então para André Luiz, primeiro é que todos nós somos portadores, né? Como diz Kardec, todos nós somos mais ou menos médiums, né? Mas são poucos aqueles que são considerados ostensivos. E da mesma forma também todos nós somos possuidores dessa capacidade de doação de fluidos. Tanto é assim que muitas vezes, né, fenômenos acontecem próximos a nós sem que nós tenhamos consciência disso. Então, cirurgias espirituais, fenômenos que se realizam, assistência para os espíritos que precisam, enquanto nós estamos ali numa palestra espírita, os espíritos estão coletando esses fluidos que estão ali sendo doados sem que nós tenhamos consciência. E esses fluidos, então, são levados para a assistência espiritual de desencarnados que se encontram em sofrimento. Então, todos nós temos essa capacidade, mas são poucos aqueles que são ostensivos, né, também nesse mesmo tipo de tarefa. Impressionado com as narrativas sob meus olhos, sob as maravilhas sob meus olhos, notei que, ao apelo de Alencar e com o concurso generoso de Calimério, materializaram-se mãos e flores à maneira de mensagens afetuosas para os assistentes da reunião. Reinava grande alegria entre todos, com exceção do Sr. P., que revelava intraduzível mal-estar sob o controle direto de vários trabalhadores espirituais que lhe neutralizavam a nociva influência. Depois de maravilhosos minutos de serviço e júbilo, com significativas demonstrações de agradecimento a Deus, terminaram os trabalhos da noite, cooperando todos nós para que a médium fosse perfeitamente reintegrada no seu patrimônio psicofísico. Meu coração transbordava de contentamento e esperança. Todavia era forçoso confessar que, para tamanhas manifestações de serviço e tão sublimes bênçãos, era muito reduzido o entendimento dos encarnados. Semelhava-se a crianças afoitas, mais interessadas no espetáculo inédito que desejosas de consagração ao serviço divino. Francamente, estava desapontado. Tantos emissários celestes a se esforçarem por meia dúzia de pessoas que pareciam distantes do propósito de servir a causa da verdade e do bem? Expus minha opinião ao devotado instrutor, mas Alexandre respondeu tranquilo. E Jesus? Considera você que ele tenha trabalhado somente para os galileus, que o não compreendiam? Julga que tenha ensinado tão só no templo de Jerusalém? Não, meu amigo. Convença-se de que todos os nossos atos, no bem ou no mal, estão sendo praticados para a humanidade inteira. Por agora, os nossos companheiros terrestres não nos entendem, nem cresceram devidamente para a completa consagração a Jesus. Mas a semeadura é viva e produzirá a seu tempo. Nada se perde. E sorrindo, rematou depois de longa pausa. É verdade que você, no mundo, foi médico, sempre interessado em ver o resultado do seu trabalho, mas não se esqueça do esforço silencioso dos semeadores do campo e recorde que as sementes depositadas nos sarcófagos egípcios há alguns milhares de anos estão começando a produzir maravilhosamente no solo da terra. Então aqui, finalizando então essa experiência que André Luiz viu, o final aqui deixa essa grande lição. Embora de imediato nós nem sempre tenhamos condições de compreender, né, a natureza filosófica de determinado fenômeno, é o início de um aprendizado, é o início, né, de um processo
de desenvolvimento para nós. Nós vamos lembrar que certo dia nós percebemos aquele fenômeno, que ele chamou a nossa atenção para o mundo espiritual, e a partir desse chamamento de atenção, nós começamos a ler alguma coisa, a ouvir uma palestra, a prestar atenção em algum outro fato, né? Algum outro evento que nos envolve. Então tudo começa com uma semente lançada. Só nós não compreendemos. Mas depois de muito tempo, quando nós começamos a olhar para trás e a ver assim, tudo aquilo que nós vivemos e acreditamos, nós vamos chegar lá naquele ponto que aconteceu há alguns anos. Aí vai ficar apenas a título de lembrança. Eu me lembro que quando eu era garoto eu tinha visto alguma coisa, eu vi um fenômeno. Então de lá para cá, quantas coisas aconteceram para me tornar a pessoa que eu sou hoje? Né? Sim, às vezes faz parte de um processo, é uma semente lançada. Né? Nesse início começa então algo que chama a atenção. Pode ser que demore mais tempo, outras vezes nós temos ali, né, apenas aquele choque inicial, e depois com o passar do tempo a gente vai aprendendo uma coisa ou outra. Então para muitas pessoas há necessidade de novos eventos, de novos estímulos, muitas vezes não necessariamente relacionado com o fenômeno. Algumas vezes vem a dor chamar a nossa atenção. Basta a gente lembrar que quantas vezes, né, se nós perguntarmos quem se aproximou da doutrina espírita por causa de algum sofrimento, aí nós vamos encontrar ali a grande maioria numa plateia de um centro espírita que vai trazer para nós o seu relato pessoal. A desencarnação de alguém, um sofrimento moral dentro de casa, um conflito, uma crise existencial, qualquer coisa assim. Então as coisas vão acontecendo naturalmente. Deixa eu ver aqui. O Chico Teco lembrou, né, daquilo que Jesus fazia na sua época, né, e cada um tem realmente o seu tempo. Até mesmo nós, né, que somos também aprendizes dessa mesma escola, muitas vezes aprendemos de um modo ainda superficial, ainda muito mais infantil do que por amadurecimento. Bastando observar simplesmente a nossa própria conduta, né? Se de lá para cá, se nós tivéssemos aprendido metade do que foi ensinado, nós já estaríamos assim nos planos mais altos. Mas a gente está ainda engatinhando, né? Mas chegamos aqui numa filosofia que vai começar então a desenvolver em nós valores que até então se encontravam bastante adormecidos. O Brás lembrou ali de cirurgias, né, que chamaram a atenção, cirurgias com cortes e tudo mais, né? Às vezes os espíritos fazem uma cirurgia, uma pessoa em pé na plateia sem ele ver, né? Pois é o que a gente vê também, né, Brás? Era exatamente assim, acontecia muito isso. Hoje, embora ainda exista isso em alguns lugares, basta lembrar em Abadiânia, outros sítios, né, aqui em São Paulo, outros centros aqui em São Paulo e outras regiões do Brasil, nós encontramos esses fenômenos. Mas, aos poucos, isso vai se modificando e até mesmo se tornando natural, né? Não mais como um fenômeno, mas como um processo já reconhecido. Vamos lá. Capítulo número 11, Intercessão. Então, fechou aquele evento, aquela reunião, aquela materialização. André Luiz, então, segue ali a sua vida de aprendiz. Certa noite, fim da dissertação que Alexandre consagrava aos companheiros terrenos, meu orientador foi procurado por duas senhoras que foram conduzidas em condições especialíssimas àquele curso adiantado de esclarecimentos, porquanto eram criaturas que ainda se encontravam presas aos veículos de carne e que procuravam um instrutor temporariamente desligadas do corpo por influência do sono. Olá, Andréia. A mais velha, evidentemente espírito mais elevado, pelas expressões de luz de que se via rodeado, parecia muito conhecida e estimada de Alexandre, que a recebeu com indisfarçáveis demonstrações de carinho. A outra, porém, envolvida num círculo escuro, trazia o semblante lacrimoso e angustiado. «Ó, meu amigo!» exclamou a entidade mais simpática, dirigindo-se ao benévolo orientador, depois das primeiras saudações. «Trago-lhe minha prima Esther, ou Esther, que perdeu o esposo em dolorosas circunstâncias.
E enquanto a senhora indicada enxugava os olhos em silêncio, acabrunhadíssima, a outra continuava. Alexandre, conheço a elevação e a urgência dos seus serviços. Entretanto, ouso pedir sua ajuda para os nossos pesares terrestres. Se houver absurdo em nossa rogativa, desculpe-nos com seu coração clarividente e bondoso. Somos mulheres humanas. Perdoe-nos, pois, se batemos à sua porta de benfeitor para atender a problemas tristes. Etelvina, minha amiga, falou o instrutor com entonação de ternura, em toda parte a dor sincera é digna de amparo. Se há sofrimentos na carne, existem eles também aqui, onde nos encontramos sem os despojos grosseiros, e em todos os lugares devemos estar prontos à cooperação legítima. Diga, portanto, o que desejam e ponham-se à vontade. Ambas as senhoras demonstraram-se aliviadas e passaram a conversar calmamente. Etelvina, satisfeita, apresentou então a companheira que começou a relatar seu doloroso romance. Casara-se fazia 12 anos, com o segundo noivo que o destino lhe reservara, esclarecendo que o primeiro, ao qual amara muito, suicidara-se em circunstâncias misteriosas. A princípio preocupara-se intensamente com a atitude de Noé, o noivo primeiro, bem amado de seu coração. Todavia, o devotamento de Raul, o esposo que o céu lhe enviara, conseguira desfazer-lhe as mágoas do passado, edificando-lhe a ventura conjugal, com amoroso entendimento. Haviam recebido 3 filhinhos da providência divina e viviam em harmonia completa. Raul, conquanto melancólico, era dedicado e fiel. Quanta vez a desejara balsamizar-lhe em vão as chagas recônditas. O companheiro, todavia, nunca se lhe revelara plenamente. Apesar disso, a existência corria-lhe venturosa e calma no santuário da mútua compreensão. Não obstante, porém, viverem para o desempenho das sagradas obrigações domésticas, apareceram inimigos ocultos que lhes haviam subtraído a felicidade. Raul fora assassinado inexplicavelmente. Amigos atônitos recolheram-lhe o cadáver na via pública, trazendo-lhe à casa a terrível surpresa. Tinha ele o coração varado por um tiro de revólver, que, embora encontrado junto ao corpo enxágue, não lhe pertencia. Que mistério envolveria o hediondo crime? Diversos populares e policiais acreditavam tratar-se de suicídio, tanto assim que todas as diligências da justiça criminal se encontravam interrompidas. Entretanto, em sua convicção de mulher, admitia o assassínio. Que motivos conduziriam um homem probo e trabalhador ao suicídio sem causa? Por que se mataria Raul quando tudo lhes era favorável relativamente ao futuro? Inegavelmente, seus recursos financeiros não eram extensos, mas sabiam equilibrar com decência a despesa doméstica e receita comum. Não, o companheiro, a seu parecer, teria partido da crosta por imposição de tenebroso crime. Mas em sua generosidade feminina, Esther, em lágrimas, não desejava positivar a culpabilidade de ninguém, não desejava vingar-se, e sim acalmar seu coração em desalento. Seria possível, por intermédio de Alexandre, sonhar com o companheiro no sentido de obter-lhe as notícias diretas e fazer-lhe sentir o carinhoso interesse do lar? Em vista dos filhos pequenos e de 2 velhos tios que estavam dependentes de seus préstimos, a angustiada viúva encontrava-se em péssimas condições financeiras, na viuvez inesperada. Todavia, acrescentava em pranto, estava disposta a trabalhar e consagrar seus filhinhos, recomeçando a vida, mas antes disso, desejava algum conforto para o coração. Anelava inteirar-se do ocorrido e conhecer a situação do esposo para conformar-se. E no fim da longa e sentida exposição, rematava lacrimosa dirigindo-se ao meu orientador. Por piedade, generoso amigo, nada me podeis dizer?
Que terá sido feito de Raul? Quem o teria assassinado? E por quê? A viúva sofredora parecia alucinada de dor e internava-se através das mais descabidas indagações. Alexandre, porém, longe de se desgostar com as perguntas intempestivas, assumira atitude paternal e carinhosamente tomou as mãos da interlocutora, respondendo-lhe: Tenha calma e coragem, minha amiga. Nesse momento, não é fácil esclarecê-la. É imperioso se indicar com cuidado a fim de solucionar o problema com o critério devido. Volte, pois, ao lar e descanse a mente oprimida. Ansiedades existem que não se curam à força de raciocínios do mundo. É indispensável conhecer o refúgio da oração, confiando-as ao Supremo Pai. Ampare-se à fé sincera, confie na providência e veremos o que é possível fazer no setor da informação e do socorro fraterno. Examinaremos o assunto com atenção. Ambas as senhoras teceram ainda alguns comentários dolorosos em torno do acontecimento e despediram-se mais tarde, com palavras de gratidão e conforto. A sós comigo e sentindo talvez a minha necessidade de preparação e conhecimento, o orientador explicou: Nossos amigos encarnados muitas vezes acreditam que somos meros adivinhos e que, pelo simples fato de nos conservarmos fora da carne, admitem que já somos senhores dos sublimes dons divinatórios, esquecidos de que o esforço próprio, com o trabalho legítimo, é uma lei para todos os planos evolutivos. Mas, sorrindo paternalmente, acrescentou: Entretanto, é forçoso considerar que nós outros, quando na crosta, em face das mesmas circunstâncias, não procederíamos de outra forma. Então aqui um detalhe importante, né, que foi colocado por Alexandre, a respeito da ideia que nós temos, né, do plano espiritual, quando nós simplesmente pedimos ajuda para os espíritos, né, um familiar que tenha desencarnado, sem saber exatamente as condições em que ele se encontra. Muitas vezes o desencarnado é mais necessitado do que nós, e ainda assim nós fazemos os nossos pedidos. Ou quando nós pedimos para os espíritos amigos, né, os trabalhadores do plano espiritual, uma determinada ajuda, mas nós não trazemos detalhes do nosso problema, como se eles convivessem conosco 24 horas por dia, sondando ali as profundezas do nosso pensamento, sabendo detalhes da nossa dificuldade. Então, me recordo de uma passagem interessante que foi relatada pelo Altivo Panfiro, né, que ele foi presidente do Centro Espírita Leão Denis no Rio de Janeiro, já desencarnou há alguns anos, e ele então contava, né, uma história que, em desdobramento, prestando assistência, né, a encarnados ali que tinham ligação com o CELD, ele então, caminhando por uma determinada rua, indo em direção à casa de uma pessoa, ele encontrou espíritos que estavam vinculados ao CELD. E falou para eles assim: Mas vocês por aqui? Ele: Pois é, a gente veio prestar assistência. Né, eles estavam carregando uma lista com informações sobre aquela pessoa. Né, e vocês trouxeram o endereço também? Sim, nós trouxemos. Né, nós não somos adivinhos para imaginar onde todo mundo mora. E essa é uma orientação que chegou também, para que cada vez que nós pedimos uma assistência no centro espírita, coloquemos dados pessoais nossos, onde nós moramos, onde moram as pessoas. Porque a gente diz assim: olha, a minha tia está fazendo uma cirurgia, eu queria pedir ajuda para ela. E aí então o espírito está do nosso lado, ele olha para nós e diz assim: tá, mas onde ela está? Porque a gente imagina que eles rapidamente conseguem ali descobrir tudo fácil, né? Então, nesse caso, né, nessa esfera de trabalho, não é tão simples assim que as coisas acontecem. Né? Eles dependem muito também das referências, né, das informações que nós transmitimos. Que foi como nós vimos aqui, né? O marido então foi assassinado, mas ele foi então foi apontado um suicídio. E aí pergunta para Alexandre: você sabe o que aconteceu com ele? E Alexandre pode dizer assim: eu nem sei quem é ele, quanto mais o que aconteceu com ele. Mas vamos lá, né? Ver o que é possível fazer. E aí que a gente vai ver aqui o desdobramento. A André colocou, né? Mas é porque eles estão em todos os lugares e sabem tudo, né? Então inocentemente pedimos, né? Pois é, essa é a ideia que nós temos. Mas vamos lá. No dia imediato, porque podia eu dispor de mais tempo,
Convidou-me Alexandre a acompanhá-lo até a residência de Esther. Tomaria o lar da interessada como ponto de partida para as averiguações que desejava levar a efeito. Como? Ponderei. Não seria mais prático invocar diretamente o esposo desencarnado através de nossos poderes mentais? Raul poderia, desse modo, ser ouvido sem dificuldade, observando-se posteriormente o que se podia fazer em favor da viúva. O instrutor, todavia, sem desprezar minha ideia, considerou: sem dúvida, esse é o método mais fácil, e em muitos casos devemos mobilizar semelhantes recursos. Entretanto, André, o serviço intercessório, para ser completo, exige alguma coisa de nós mesmos. Concedendo à nossa irmã Esther algo de nosso tempo e de nossas possibilidades, seremos credores de mais justos conhecimentos, respeito e situação geral, enriquecendo simultaneamente os nossos valores de cooperação. Quem dá o bem é o primeiro beneficiado. Quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Como não desejava dilatar a conversação, Alexandre silenciou, pondo-nos ambos a caminho, compreendendo eu, mais uma vez, que, como na Terra, o serviço de colaboração fraternal no plano dos espíritos reclama esforço, tolerância e diligência. A casa da pobre viúva localizava-se em rua modesta e, embora relativamente confortável, parecia habitada por muitas entidades de condição inferior, o que observei sem dificuldade pelo movimento de entradas e saídas antes mesmo de nossa penetração no ambiente doméstico. Entramos sem que os desencarnados infelizes nos identificassem a presença, em virtude do baixo padrão vibratório que lhes caracterizava as percepções. O quadro, porém, era doloroso de ver-se. A família constituída da viúva, 3 filhos e um casal de velhos, permanecia à mesa de refeições, no almoço muito simples. Entretanto, um fato até então inédito para mim feriu-me as observações. 6 entidades envolvidas em círculos escuros acompanhavam-nos o repasto, como se estivessem tomando alimentos por absorção. Oh, meu Deus! Exclamei aturdido, dirigindo-me ao instrutor. Será crível? Desencarnados à mesa? Alexandre replicou tranquilo. Meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares, sem equilíbrio religioso, são muito grandes. Onde não existe organização espiritual, não há defesas de paz de espírito. Isto é intuitivo para todos os que estimem reto pensamento. Após ligeira pausa, em que fixava, compadecido, a paisagem interior, prosseguiu. Os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram a crosta, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas, aos fluidos vitais da família. Alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Mas chegam a se alimentar de fato utilizando os mesmos acepipes de outro tempo? Indaguei espantado ao ver a satisfação das entidades congregadas ali, absorvendo gostosamente as emanações dos pratos fumegantes. Alexandre sorriu e acrescentou: tanta admiração somente por vê-los tomando alimentos pelas narinas? E nós outros? Desconhece você, porventura, que o próprio homem encarnado recebe mais de 70% da alimentação comum através de princípios atmosféricos captados pelos ductos respiratórios? Você não ignora também que as substâncias cozidas ao fogo sofrem profunda desintegração? Ora, os nossos irmãos viciados nas sensações fisiológicas encontram nos elementos desintegrados o mesmo sabor que experimentavam quando em uso do envoltório carnal. No entanto, ponderei, parece desagradável tomar refeições abrigando-nos a companhia inevitável de desconhecidos e mormente desconhecidos da espécie que temos sob nossos olhos. Mas você não pode esquecer, aduziu o orientador, que não se trata de gente anônima,
estamos vendo familiares diversos que os próprios encarnados retêm com suas pesadas vibrações de apego doentio. Alexandre pensou um momento e continuou. Admitamos, contudo, a sua hipótese. Ainda que a mesa doméstica estivesse rodeada de entidades indignas, estranhas aos laços consanguíneos, resta a certeza de que as almas se reúnem obedecendo às tendências que lhes são características, e a circunstância de cada espírito tem as companhias que prefere. E desejoso de fornecer bases sólidas ao meu aprendizado, considerou: a mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível. Valendo-se dela, medite o homem no bem e os trabalhadores espirituais nas vizinhanças do pensador. Virão partilhar-lhe o serviço no campo abençoado dos bons pensamentos. Conserve-se a família em plano superior, rendendo culto às exigências elevadas da vida, e os orientadores da iluminação espiritual aproximar-se-ão, lançando no terreno da palestra construtiva a semente das ideias novas, que então se movimentam com a beleza sublime da espontaneidade. Entretanto, pelos mesmos dispositivos da lei de afinidade, a maledicência atrairá os caluniadores invisíveis, e a ironia buscará, sem dúvida, as entidades galhofeiras e sarcásticas, que inspirarão o anedotário menos digno, deixando margem vastíssima à leviandade e à perturbação. Aqui, então, antes da gente continuar, o que Alexandre comenta é que, como se não bastassem as companhias que nós atraímos, como parte da nossa família, como parte de conhecidos, nós temos também o nosso próprio teor mental, porque nós damos essa abertura, como nós vimos nos capítulos anteriores, num dos capítulos anteriores, no caso daquele jovem que participava daquela reunião mediúnica, que ele então, embora tivesse companhias espirituais inferiores, em processos até de obsessão, quando ele entrava em casa, essas entidades não podiam acompanhá-lo, porque as vibrações criadas pela esposa eram suficientes para proteger o ambiente. Mas protegia o ambiente, não protegia a ele, porque ele continuava mantendo a mesma postura, as mesmas ideias e, portanto, as mesmas atrações. Então, o lar que não tem essa proteção pela conduta, pelo modo de pensar dos seus colaboradores, dos seus moradores, manterão então as portas abertas, e não somente as portas abertas, mas também levarão convites aos espíritos para se juntarem àquilo que está sendo desenvolvido dentro do campo moral. E como foi colocado por Alexandre, se nós temos em casa, no nosso ambiente, de um modo geral, uma elevação no nosso pensamento, nós então estaremos atraindo espíritos que vão nos ajudar a aprofundar cada vez mais essas nossas ideias. Então, se eu tenho pensamentos elevados, serei estimulado a elevá-los cada vez mais. Se eu tenho pensamentos inferiores, serei estimulado a mantê-los cada vez mais inferiores. A Angelina colocou: ontem voltei a sonhar com bebezinhos, estava em uma maternidade ajudando as mulheres a parir. Fiquei surpresa quando um dos que eu ajudava pediu-me para retirar a criança naturalmente. Então, de repente, acordei. Bom trabalho, hein, Angelina? Tarefa bonita, né? Então, vai mantendo ali a mente sempre elevada, sempre direcionada, que as tarefas continuarão, Então, isso é que é importante. A Tic-Tac colocou, nós buscamos isso, procuramos determinadas portas e elas se abrem. Exatamente aí. Somos nós que criamos as circunstâncias e atraímos esses espíritos, porque muitas vezes eles entram no nosso ambiente doméstico e nos fazem companhia porque nós nos afinizamos com eles. E nesse caso, como eles não precisam de convite, simplesmente entram. Então, assim como nós permitimos a entrada, nós também podemos proteger a entrada pelo nosso modo de viver. E mais uma vez é importante, não adianta a gente imaginar que os nossos lares serão simplesmente protegidos naquele momento em que nós elevamos o nosso pensamento, se durante o nosso dia nós vivemos de uma forma desregrada, porque as companhias vão se fortalecendo em cada instante da nossa vida.
E no momento em que nós queremos a proteção, muitas vezes é uma proteção da boca para fora, porque, né, o nosso comportamento já cria essa atração. E continuando, vamos lá. Exatamente, o merecimento, e o merecimento exigente ainda por cima. Não adianta fazer de conta, não. Então, como nós vimos aqui, né, pelos mesmos dispositivos da lei de afinidade, a maledicência atrairá os caluniadores invisíveis e a ironia buscará sem dúvida as entidades galhofeiras e sarcásticas que inspirarão o anedotário menos digno, deixando margem vastíssima à leviandade e à perturbação. Indicando o grupo à mesa, Alexandre acentuou: aqui, os tristes invertebrados atraem os familiares desencarnados de análoga condição. E o vampirismo recíproco. Ouça você o que falam. Agucei meus ouvidos e, com efeito, observei que a conversação era das mais lastimáveis. Nunca pensei que viria a sofrer tanto nesse mundo, exclamava a velha tia de Esther, queixando-se amargamente. Agostinho e eu trabalhamos tanto na mocidade. Agora chegamos à velhice sem recursos para enfrentar a vida. Somos obrigados a sobrecarregar uma pobre sobrinha viúva. Oh, que doloroso destino! E enquanto as lágrimas lhe corriam nas faces de cera, o ancião fazia coro. É verdade, para uma vida laboriosa e difícil, tão amargosa compensação. Jamais esperei uma velhice tão escura. As entidades vestidas em túnicas de sombra, ao ouvirem semelhantes declarações, pareciam também mais comovidas, abraçando-se aos velhos com fervor. A viúva, todavia, embora tristonha, acrescentou resignada: de fato, nossas provações têm sido cruéis. Entretanto, devemos confiar na bondade de Deus. Alexandre fixou nela toda a sua atenção e notei que na alma da viúva se fazia disposição singular. De olhos brilhantes, como se percebesse de muito longe a nossa influenciação espiritual, recordou o sonho da noite de modo vago, acentuando: graças à providência, amanheci hoje muito mais confortada. Sonhei que a prima Etelvina me conduziu à presença de um mensageiro celestial que me abençoou o coração, aliviando-me as pesadas dores destes últimos dias. Oh, como me rejubilaria se pudesse reconstituir esse sonho de luz! Ora, mãe, conte-nos! Exclamou a filhinha de 7 anos, presumíveis, que até ali se mantivera em silêncio. A senhora, de bom grado, comentou: minha filha, não se pode descrever as grandes sensações. Não me lembro precisamente de tudo, mas recordo-me de que o emissário de Jesus me ouviu com paciência e em seguida disse-me palavras de encorajamento e amor. Longe de me repreender, acolheu-me bondoso e, velando divina tolerância, escutou minhas queixas até o fim, qual médico abnegado. Inegavelmente levantei-me hoje com outro ânimo. Estejamos confortados, pois Deus nos auxiliará. Logo que me refaça completamente, ganharei nosso pão com o trabalho honesto. Tenhamos esperança e fé. Em face das afirmativas encorajadoras de Esther, os meninos entreolharam-se sorridentes enquanto os velhinhos calaram a amargura que lhes era própria. Deixei fazer-me visível aos companheiros desencarnados, sem luz, que se movimentavam no recinto, de maneira a palestrar com eles, sondando-lhes as experiências, mas Alexandre dissuadiu-me. Seria perder tempo, disse, e se você deseja beneficiá-los, venha até aqui noutra oportunidade, porque as cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimentos verbais num dia. No momento, nosso objetivo é diverso. Precisamos obter informações sobre Raul. Além disso, se nos valêssemos da hora a fim de ouvir nossos irmãos desencarnados presentes, verificaríamos de pronto que eles poderiam apenas relacionar dolorosas lamentações sem proveito construtivo.
e revelando reduzido interesse pela conversação dos encarnados, em vista do objetivo essencial do momento, considerou: procuremos alguns de nossos irmãos visitadores. Temos necessidade de informes iniciais para dar uma feição imediata ao nosso trabalho intercessório. Porque Alexandre demandasse outros aposentos, deixei igualmente a modesta sala de refeições, embora desejasse continuar observando. O instrutor, porém, não tinha muito tempo para gastar. Depois de rápidos minutos, fomos defrontados por uma entidade de aspecto humilde, mas muito digno, a quem Alexandre se dirigiu afavelmente. Meu amigo é visitador em função ativa? Sim, para servi-lo, respondeu atencioso o interpelado. O orientador expôs-lhe com franqueza e em poucas palavras o que desejávamos. E então, o irmão visitador explicou-se razoavelmente. Conhecera Raul de perto. Auxiliaram-o muitas vezes, prestando-lhe continuada assistência espiritual. Todavia, não pudera nem ele e nem outros amigos evitar-lhe o suicídio friamente deliberado. Suicídio? Interrogou Alexandre, procurando informar-se de maneira completa. A viúva acredita em assassínio. Entretanto, ponderou o novo amigo, ele soubera dissimular com cuidado. Meditara por muito tempo o ato infeliz e no último dia fizera a aquisição de um revólver para o fim desejado. Alvejando a região do coração, atirou a arma a pequena distância, depois de utilizá-la cautelosamente para evitar as impressões digitais e desse modo conseguir burlar a confiança dos familiares, fazendo-o supor estivesse havido doloroso crime. E chegou a vê-lo nos derradeiros minutos da tragédia? Indagou Alexandre. Sim, esclareceu o interlocutor. Alguns amigos e eu tentamos socorrê-lo, mas em vista das condições da morte voluntária, friamente deliberada, não nos foi possível retirá-lo da poça de sangue em que se mergulhou, retido por vibrações pesadíssimas e angustiosas. Permanecíamos em serviço com o fim de ampará-lo, quando se aproximou um bando de algumas dezenas que abusou do infeliz e deslocou-o facilmente em virtude da harmonia de forças perversas. Como pode compreender, não nos foi possível arrebatá-lo das mãos dos salteadores da sombra, que o carregaram por aí. O instrutor parecia satisfeito com as elucidações, e quando vi que se dispunha a terminar a palestra, ousei perguntar: mas e a causa do suicídio? Não será interessante ouvir o visitador? Não, explicou Alexandre tranquilamente. Indaguemos do próprio interessado. Dirigimo-nos. Determinada indagação, elas despedimo-nos. Determinada indagação, todavia, atormentava-me o cérebro. Não a contive por muitos instantes, dirigindo-me ao generoso orientador. Um bando? Mas o que significa? Interroguei. Alexandre, que me parecia agora mais preocupado, esclareceu. O bando a que se refere o informante é a multidão de entidades delinquentes, dedicadas à prática do mal. Embora tenham influenciação limitada em virtude das defesas numerosas que rodeiam os núcleos de nossos irmãos encarnados e as nossas próprias esferas de ação, levam a efeito muitas perturbações, concentrando os impulsos de suas forças coletivas. Porque fosse muito grande minha estranheza, o instrutor aduziu. Não se surpreenda, meu amigo. A morte física não é um banho miraculoso que converta maus em bons e ignorantes em sábios do instante para o outro. Há desencarnados que se apegam aos ambientes domésticos à maneira da era às paredes. Outros, contudo, em vultuoso número, revoltam-se nos círculos da ignorância que lhes é própria e constituem as chamadas legiões das trevas que afrontaram o próprio Jesus por intermédio de obsediados diversos. Organizam-se diabolicamente, formam cooperativas criminosas e ai daqueles que se transformam em seus companheiros,
Os que caem na senda evolutiva, pelo descaso das oportunidades divinas, são escravos sofredores desses transitórios, mas terríveis poderes das sombras em cativeiros que pode caracterizar-se por longa duração. Mas o visitador regional, como guarda desses sítios, adquiri espantado, não poderia defender o suicida infeliz? Se fosse vítima de assassínio, sim, respondeu o interlocutor, porque na condição real de vítima, o homem segrega determinadas correntes de força magnética suscetíveis de pô-lo em contato com os emissários do auxílio. Mas no suicídio previamente deliberado, sem a intromissão de inimigos ocultos, como este sob nossa observação, o desequilíbrio da alma é inexprimível e acarreta absoluta incapacidade de sintonia mental com os elementos superiores. Mas, indaguei assombrado, as sentinelas espirituais não poderiam socorrer independentemente? Esboçou Alexandre um gesto de tolerância fraterna e acentuou. Sendo a liberdade interior apanágio de todos os filhos da criação, não seria possível organizar precipitados serviços de socorro para todos os que caem nos precipícios do sofrimento, por ação propositada, com plena consciência de suas atitudes. Em tais casos, a dor funciona como medida de auxílio nas corrigendas indispensáveis. Mas, e os maus que parecem felizes na própria maldade? Perguntará você naturalmente, esses são aqueles sofredores perversos e endurecidos de todos os tempos, que apesar de reconhecerem a decadência espiritual de si mesmos, criam perigosa crosta de insensibilidade em torno do coração. Desesperados e desiludidos, abrigando venenosa revolta, atiram-se à onda torva do crime até que um novo raio de luz lhes desabroche no céu da consciência. O assunto oferecia ensejo a valiosos esclarecimentos, mas Alexandre esboçou um gesto de quem não podia gastar muito tempo com palavras e depois de ligeiro intervalo acrescentou: André, mantenha-se em oração, ajudando-me por alguns momentos. Agora que tenho informações positivas do visitador, preciso mobilizar minhas possibilidades de visão, sindicando quanto ao paradeiro do nosso irmão infeliz. Não obstante conservar-me em prece, observei que o orientador entrava em profundo silêncio. Daí a alguns minutos, Alexandre tomou a palavra e exclamou como quem estivesse voltando de surpreendente excursão: Podemos seguir adiante. O pobre irmão, semi-inconsciente, permanece imantado a um grupo perigoso de vampiros em lugarejo próximo. O instrutor pôs-se a caminho. Segui-o passo a passo em silêncio, apesar de minha intensa curiosidade. Em pouco tempo, distanciando-nos dos núcleos suburbanos, encontramo-nos nas vizinhanças de Grande Matadouro. Vamos ver se vocês se lembram desse trecho, né? Um trecho conhecido nosso. A história do Matadouro que André Luiz conta. Vamos lá. Minha surpresa não tinha limites, porque observei a atitude de vigilância assumida pelo meu orientador, que penetrou firmemente a larga porta de entrada. Pelas vibrações ambientes, reconheci que o lugar era dos mais desagradáveis que conhecera até então, em minha nova fase de esforço espiritual. Seguindo Alexandre de muito perto, via numerosos grupos de entidades francamente inferiores que se alojavam aqui e ali. Diante do local em que se processava a matança dos bovinos, percebi um quadro estarrecedor. Grande número de desencarnados em lastimáveis condições atiravam-se aos borbotões ao sangue vivo, como se procurassem beber o líquido em sede devoradora. Alexandre percebera o assombro doloroso que se apossara de mim e esclareceu-me com serenidade. Está observando, André? Esses infelizes irmãos que não nos podem ver pela deplorável situação de embrutecimento e inferioridade, estão sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais. São famintos que causam piedade. Né?
Poucas vezes, em toda a vida, eu experimentara tamanha repugnância. As cenas mais tristes das zonas inferiores que até ali pudera observar não me haviam impressionado com tamanho amargor. Desencarnados à procura de alimentos daquela espécie, matadouro cheio de entidades perversas, que significava tudo aquilo? Lembrei meus reduzidos estudos de história, remontando-me à época em que as gerações primitivas ofereciam a supostos deuses os sangues de touros e cabritos. Estaria ali naquele quadro horripilante a representação antiga dos sacrifícios em altares de pedra? Deixei que as primeiras impressões me encandecessem o cérebro, a ponto de sentir, como noutro tempo, que minhas ideias vagueavam em turbilhão. Alexandre, contudo, solícito como sempre, acercou-se mais carinhosamente de mim e explicou. Por que tamanha sensação de pavor, meu amigo? Saia de si mesmo, quebre a concha da interpretação pessoal e venha para o campo largo da justificação. Não visitamos, nós ambos, na esfera da crosta, os açougues mais diversos? Lembro-me de que em meu antigo lar terrestre havia sempre grande contentamento familiar pela matança dos porcos. A carcaça de carne e gordura significava abundância da cozinha e conforto do estômago. Com o mesmo direito, acercam-se os desencarnados tão inferiores quanto já fomos, dos animais mortos, cujo sangue fumegante lhes oferece vigorosos elementos vitais. Sem dúvida, o quadro é lastimável. Não nos compete, porém, lavrar as condenações. Cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. E se já passamos pelas estações inferiores, compreendendo como é difícil a melhoria no plano da elevação, devemos guardar a disposição legítima de auxiliar sempre, mobilizando as melhores possibilidades ao nosso alcance a serviço do próximo. A advertência fora utilíssima. As palavras do orientador caíram-me na alma a preceito, retificando-me a atitude mental. Encarei sereno o quadro sob meus olhos e, notando que me reequilibrara, Alexandre mostrou-me uma entidade de aspecto lamentável, semelhante a um autômato, a vaguear em torno dos demais. Depois de fixar-lhe os olhos, quase sem expressão, reparei que a sua vestimenta parecia ensanguentada. É o suicida que procuramos, exclamou o instrutor claramente. Que? Perguntei espantado. Por que precisariam dele os vampiros? Semelhantes infelizes, elucidou Alexandre, abusam de recém-desencarnados sem qualquer defesa, como esse pobre Raul, nos primeiros dias que se sucederam à morte física, subtraindo-lhes as forças vitais, depois de lhes explorarem o corpo grosseiro. Estava atônito, lembrando as antigas informações religiosas sobre as tentações diabólicas, mas o orientador, firme na missão sagrada de auxílio, obtemperou. André, não se impressione em sentido negativo. Todo homem encarnado ou desencarnado que se desvie da estrada reta do bem pode vir a ser perigoso gênio do mal. Não temos tempo a perder. Vamos agir socorrendo o desventurado. Seguindo o prestimoso mentor, aproximei-me também do infeliz. Alexandre alçou a destra sobre a fronte de Raul e envolveu-o em vigoroso influxo magnético. Dentro de poucos instantes, Raul permanecia cercado de luz, que foi vista imediatamente pelos seres da sombra, observando eu que a maioria se afastou, lançando gritos de horror. Vendo a claridade que rodeara a vítima, estavam lívidos, espantados. Um dos algozes mais corajosos replicou em voz alta. Deixemos este homem entregue à sua sorte. Os espíritos poderosos estão interessados nele. Larguemo-no. Enquanto se retiravam os verdugos apressadamente, como se temessem algo que eu não podia compreender ainda, em face da aproximação bendita daquela luz que vinha de mais alto, perdia-me em dolorosas interrogações íntimas.
O quadro era típico das velhas lendas de demônios abandonando as almas prisioneiras de seus propósitos infernais. As palavras espíritos poderosos haviam sido pronunciadas com indisfarçável ironia. Pela claridade que envolvera o suicida, sabiam eles que estávamos presentes, e, embora fugissem medrosos, alvejavam-nos com zombarias. Aos poucos, o matadouro de grandes proporções estava deserto de vampiros vorazes. Alexandre, dando por fim da operação magnética, tomou a mão do amigo sofredor que parecia imbecilizado pela influenciação maligna e, conduzindo-o para fora, a caminho do campo, falou bondoso: não guarde no coração as palavras irônicas que ouvimos. Esses irmãos desventurados merecem nossa maior compaixão. Vamos ao que nos possa interessar. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Ainda temos aqui mais um tanto ainda para ler. Deixa eu só finalizar aqui então esse trechinho. Rapidinho. Deixa eu ver aqui. Tá. Só para a gente finalizar aqui agora esse trecho. Recomendou-me amparar o novo amigo que parecia inconsciente de nossa colaboração, e depois de alguns minutos de marcha estacionávamos sob árvore frondosa, depondo o irmão enfraquecido e cambaleante sobre a relva fresca. Impressionado com o seu olhar inexpressivo, solicitei os esclarecimentos do orientador, cuja palavra amiga não se fez esperar. O pobrezinho permanece temporariamente desmemoriado. O estado dele, depois de tão prolongada sucção de energias vitais, é de lamentável inconsciência. Em face de minha estranheza, Alexandre acrescentou: que deseja você? Esperaria por aqui o processo de menor esforço? O magnetismo do mal está igualmente cheio de poder, mormente para aqueles que caem voluntariamente sob seus tentáculos. Em seguida, inclinou-se paternalmente, sobre o desventurado suicida e indagou: irmão Raul, como passa? Eu, murmurou o infeliz, como se estivesse mergulhado em profundo sono. Não sei, nada sei. Lembra-se da esposa? Não, respondeu o suicida de modo vago. O instrutor levantou-se e disse-me: a inconsciência dele é total. Precisamos despertá-lo. Em seguida, determinou que eu permanecesse ali em vigilância enquanto buscaria recursos necessários. Não poderemos acordá-lo por nós mesmos? Interroguei admirado. O orientador sorriu e considerou. Bem, se você reconhece que você não é veterano em serviços intercessórios. Bem se reconhece que você não é veterano em serviços intercessórios. Esquece-se de que vamos despertá-lo não só para a consciência própria, senão também para a dor? Romperemos a crosta de magnetismo inferior que o envolve e Raul regressará ao conhecimento da situação que lhe é própria. Entretanto, sentirá o martírio do peito varado pelo projétil, rugirá de angústia ao contato da sobrevivência dolorosa, criada, aliás, por ele mesmo. Ora, em tais casos, as primeiras impressões são francamente terríveis e escoam-se algumas horas antes do seguro alívio. E como outras obrigações esperam por nós, será conveniente entregá-lo aos cuidados de outros amigos. Né? Então aqui a gente para nesse trecho. E aqui alguns pontos importantes para a gente poder lembrar. Aqui o que chama a atenção de André Luiz aqui, por parte de Alexandre, é que não basta apenas despertar a consciência daquele espírito, daquele estado autômato em que ele se encontrava, parecendo um zumbi. Eu acho que essa é a palavra mais adequada para poder traduzir a condição daquele espírito. E aí então André Luiz queria despertá-lo, chamar a atenção dele para a realidade. Mas não basta apenas você acordar alguém para interagir de um modo equilibrado, de um modo saudável.
No momento em que ele desperta a consciência, toda a sua história começa então a surgir na sua mente. Toda a sua vida passada, todo o ato que ele praticou, o suicídio que ele cometeu, né, a condição pós-suicídio, tudo isso virá como uma grande avalanche. E há necessidade, por parte dos espíritos, de terem ali um preparo técnico para lidar com esse desequilíbrio que vai aflorar de uma forma muito intensa, de uma forma potencializada. Então tudo isso vai aflorando, né, quase que instantaneamente na mente daquele espírito. Então, para isso, há a necessidade de um preparo prévio antes de começar esse trabalho. O Arnaldo perguntou aqui, essas energias vitais seriam duplo etérico? Seriam fluido vital, né, o Arnaldo, como foi colocado num estudo que nós fizemos anteriormente. Esse fluido vital que nós ainda trazemos, né, eles ficam presentes nesse sangue, principalmente porque é um sangue recém escoado, né, depois do abatimento pelos trabalhadores daquele lugar. Então eles ficavam ali absorvendo aquelas energias imediatas, né, assim como acontece também em recém-desencarnados, como também já foi relatado, quando tem um desencarnado, né, do suicida, tá, a gente vai falar dele. Né, quando foi no caso de acidentes, né, muitas vezes um espírito desequilibrado acaba também sendo rodeado por esses espíritos que procuram absorver esses fluidos do corpo que foi deixado ali. Né? Tchau, Orquídea, bom dia para você. Né, do suicida. Seria ali o perispírito dele, né? É ele ali no seu corpo perispiritual. Esse duplo etérico, nesse caso, né, também chamado de perispírito, né, seria esse corpo dele. Deixa eu ver que essas energias vitais que você colocou, né? Deixa eu entender a pergunta que você fez, Arnaldo. A energia vital, aqui, pelo que eu entendi na sua pergunta, ela seria, vamos dizer assim, deixa eu ver como é que a gente pode colocar isso de uma forma clara. O perispírito dele envolvido por essas energias. Essas energias vitais, a gente tem que diferenciar aquilo que é do organismo e aquilo que fica com o perispírito. Esse perispírito dele, guardadas, né, mantendo ainda essas energias que o espírito continua levando com ele, é muito pouco falada para nós aqui nesse trecho do livro que nós estamos lendo. Né? Então, o que é falado para nós? Do perispírito, nesse caso, essas energias vitais, esses fluidos vitais, poderiam ser, nesse caso, por exemplo, o magnetismo que o espírito tem. Cada um de nós temos esse magnetismo. Esse magnetismo acaba sendo absorvido. Tanto é assim que existe uma recomposição por parte de Alexandre para poder fazer com que ele se torne mais lúcido nesse momento. Né? Então, enquanto o espírito é capaz de doar essa energia magnética para fins, por exemplo, no trabalho de mediunidade, no trabalho de socorro espiritual, esses espíritos que não têm condições de manter esse equilíbrio acabam perdendo, então, essa energia magnética e depois se descompensando, se desequilibrando também. Pelo que pesquisei, o duplo etérico é que capta fluido vital e funciona como uma usina de distribuição de economia do perispírito pelo corpo. Né? Então, essa colocação desse duplo etérico é porque, assim, na codificação que nós temos, esses termos, né, são criados a partir, ou são trazidos para nós a partir de outras obras. Né? O que Kardec coloca para nós é exatamente falando sobre o perispírito e sobre esse fluido magnético que o espírito é capaz de irradiar. Então, a partir do momento em que o espírito perde esse fluido, ele acaba então se desequilibrando. E aí, então, para poder fazer com que ele retome a sua condição normal, há a necessidade de fazer essa transfusão desse fluido, que é o que Alexandre está fazendo agora. Agora, essa usina de energia que você colocou, né? Deixa eu ver aqui. Então, esse duplo etérico, essa expressão duplo etérico, quer ver? Vamos só dar uma olhadinha rápida aqui. Não vamos travar por isso, só um instantinho. Com calma. Qual a função principal do duplo etérico, né? Ou a função básica que ele tem? Veículo, reserva da nossa energia vital, absorve o fluido vital e o distribui pelo corpo, além de o transformar em fluidos sutis, enviando ao corpo astral
o perispírito, né? Então são definições que nós temos aqui que não necessariamente são doutrinárias, né? São por parte da doutrina espírita. O outro caso que nós temos aqui, o duplo etérico é um corpo fluídico que se apresenta como uma duplicata energética do indivíduo, interpenetrando o seu corpo físico ao mesmo tempo em que parece dele emergir. O duplo etérico emite continuamente uma emanação energética que se apresenta em forma de raias ou estrias e que partem de toda a sua superfície. Ao conjunto dessas raias é que geralmente se denomina aura interna. É também na superfície do duplo etérico que se concentram os chakras e o fluido vital. Então a gente começa a entrar aqui agora numa nova definição, que a gente vai aguardar então André Luiz especificar um pouco mais, exatamente porque... Não, beleza. Porque aqui a gente fala principalmente de magnetismo, né? É o que importa aqui nesse ponto inicial. Agora, dessas energias que são transformadas, dessas energias que o espírito mantém, ainda temos pouco, né, a respeito disso por parte, pelo menos das obras de Kardec, que não destrincha o perispírito de uma forma tão profunda, tão detalhada como André Luiz, né? Mas vamos aprofundar sim, tá? Eu aguardo você me mandar, que depois a gente vai fazer aqui a leitura e esclarecer melhor esse ponto. Beleza? Mas valeu então. Tá aí então mais um ponto a mais para nós estudarmos, para entendermos melhor essas energias do plano espiritual. Então vamos lá, pessoal, fechando por aqui o nosso encontro de hoje. Nós paramos aqui então, só para a gente continuar, paramos aqui na página 91, que é quando então Alexandre aguarda a vinda de outros trabalhadores para ajudar Raul a retomar então a consciência e depois também